Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre mamografia. Então o assunto hoje é tudo sobre mamografia e comigo a Aline Duarte. Ela trabalha comigo há mais de 10 anos. A Aline Duarte é pós-graduada em docência do ensino superior e ressonância magnética. E ela trabalha comigo lá no AME, Ambulatório Médico de Especialidades. Temos muitas novidades, muitas curiosidades de perguntas de pessoas, de internautas, de pacientes que passam com a gente. Tá bom, gente? Então, roda aí! Então vamos começar com as perguntas dos nossos internautas, as dúvidas que as pessoas mais têm. A radiação, Aline, a radiação do exame de mamografia, ela pode fazer mal? Ela pode induzir câncer de mama ou de tireoide? Olha, Bento, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho um prazer trabalhar com você todos esses anos. Eu posso dizer que muito do que eu sei hoje eu aprendi com você. Então, falando sobre a mamografia, né, essa é uma grande dúvida sobre a radiação e é uma preocupação real, né, das pacientes. E com segurança nós podemos falar que não, a radiação da mamografia ela é baixíssima, o aparelho ele é calibrado, a gente tem físicos que vão até o equipamento para verificar anualmente se está tudo ok, se a radiação está calibrada. Então essa radiação ela é mensurada de acordo com a mama da paciente, o tamanho dessa mama. Então cada mulher recebe a mínima dose possível para cada paciente, então é seguro. Legal, olha, até para fazer curiosamente, as pessoas acham que a radiação é só de raio-x, né? Sim. O espaço sideral, a luz solar, a exposição solar, e a gente está exposto à radiação também. Sim, né? Nos voos, né? Então a gente mensura um voo intercontinental, tem muito mais radiação do que uma mamografia. Então quando a gente começa a mensurar a radiação que a gente tem no ambiente, a radiação que a gente toma solar até, a gente vê que assim, o risco da mamografia é baixíssimo. Bom, Aline, essa pergunta aqui, toda mulher gostaria de escutar a resposta de uma maneira mais satisfatória, mas eu acho que não. Vamos lá. Posso fazer ultrassonografia para rastreamento de rotina, visto que dói menos? Beto, acho que esse é o sonho de toda paciente, né? Poder fazer o rastreamento dela pelo ultrassom. Eu digo que não. Então a gente sabe que a mamografia ela é padrão ouro. Então, quando se trata de microfalsificações e assimetrias, a mamografia ela é o melhor método, então não pode deixar de ser feita. Então, a ultrassonografia complementa, né? Justamente. Mas a mamografia ela é essencial. Muito bem, gente, olha, tem que fazer mamografia, não tem jeito, tá? Então, vamos para a terceira pergunta. Aline, olha essa terceira pergunta que fizeram pra gente. Para aquelas pacientes que acabaram de fazer o exame de mamografia, porque às vezes é necessário reconvocá-las para fazer um novo exame? Para elas é um susto, né? Então a gente faz nas mamografias os posicionamentos de rotina, pede para aguardar e às vezes a técnica volta e comunica: olha, nós vamos ter que voltar, fazer uma incidência diferenciada. Isso assusta bastante. Mas é normal, então isso não quer dizer que tem algo parecido com câncer ou nada do tipo. Então a gente tem vários casos. A gente tem casos que o radiologista quer um estudo melhor daquele tecido. Então ele indica ali na hora uma compressão, ou tem uma microfalsificação, ele quer que a gente magnifique, ele quer ver isso com um zoom. Então não há preocupação de início. Quando pede essa reconvocação, é para estudar melhor a mama. Então a gente sempre explica no consultório, né? Olha, a gente está fazendo um estudo, o doutor é muito atencioso, então ele quer mais imagens da sua mama. Então o ideal é se manter calma, fazer o que é preciso, para a gente tirar todas as dúvidas e ficar um exame mais completo. Justamente, para melhorar a qualidade da imagem, às vezes a gente precisa de reconvocar, né? E essa qualidade, às vezes, precisa de uma coisa bem detalhada, não é isso? Isso, e uma coisa que às vezes não é de conhecimento de todos, é que na mamografia nós temos vários posicionamentos, né? Então nós temos os 4 posicionamentos de rotina, que é a frente, da direita e da esquerda, e de lado, da direita e da esquerda, mas nós temos de 12 a 15 posicionamentos. Tem curiosos, né? Posicionamentos super curiosos. Citam aí. Bom, tem algumas lesões que são entre as mamas, então na região do externo. Então nós usamos uma incidência que chama cleavage. Então nesse momento a técnica vai fazer a tração das duas mamas e a gente vai fazer essa fotografia. Então cleavage é o decote, então a gente faz essa fotografia desse decote.
Então são vários posicionamentos que na hora pode surgir dúvidas e que a técnica tem que esclarecer. E mesmo assim, você sempre buscar ficar o mais tranquila possível, ter essa segurança que estão fazendo o melhor para você. Mais uma pergunta, Aline. Quem tem prótese de silicone pode fazer mamografia e quais são os riscos? Pode, né? Pode fazer mamografia e deve fazer mamografia. Então é muito importante a pessoa saber que antes de colocar a prótese já se deve fazer o rastreamento das mamas para ter certeza de que está tudo bem, que está saudável, que não tem nenhuma lesão nodular ali na região. E depois que se coloca a prótese, o rastreamento continua e deve ser feito. Então nós temos 3 tipos de prótese, né? De localização, de onde se coloca as próteses, e isso influencia na hora de fazer o seu exame. Então é importante a paciente sempre comunicar, olha, eu tenho prótese de silicone. Então nós vamos dar um termo para ela ter ciência de quais são os riscos. Então a prótese, ela é sensível, ela é duradoura, mas ela tem a sua sensibilidade. Se ela pode romper durante o exame, a gente não pode dizer que não. Mas a gente também não pode dizer que isso é um caso que raríssimo. Raro, bem raro. Então se a gente tem uma prótese que já está danificada, ela já está sensibilizada, então sim, aí ela pode romper. Mas do contrário, as técnicas, elas têm toda uma técnica até que se chama Equilund para fazer essa prótese com segurança. Então essa paciente é importante também na hora do exame, se ela souber dizer, olha, a minha prótese é embaixo do músculo, a minha prótese é embaixo da glândula, olha, a minha prótese é na frente da glândula, porque tudo isso influencia na técnica. Na hora que a gente vai fazer essa mamografia, essas informações vão ajudar. Então, respondendo em resumo, pode fazer, deve fazer e não deve deixar de fazer, né, Gaeta? Quais são os efeitos colaterais após o exame de mamografia? Essa preocupação tem vários setores, né? Então, o setor da radiação, então elas querem saber, poxa, eu estou fazendo mamografia todo ano, ou meu médico indicou mamografia semestral. Então, essa radiação somada tem risco? Não, não tem. Como ela é uma radiação muito baixa, o dano celular dela é mínimo e as nossas células estão se regenerando constantemente. Então, essa preocupação não deve se ter. A outra preocupação é com relação à dor. Então, algumas pacientes que têm a mama mais densa, nos dias que se seguem da mamografia, elas seguem com dor. Então, a gente sempre fala, olha, até 2 a 3 dias após a mamografia, é normal seguir com essa sensibilidade das mamas. O que não é normal? O hematoma. Então, o hematoma, geralmente, ele indica que essa técnica, na hora de ser feita, comprimiu demais. Então, por isso que é importante esse trabalho junto com a paciente. Então, a partir do momento que ela entra para fazer o exame, a gente conversar com ela, saber se ela já tem a mama sensível, se ela é suscetível, se quando a gente comprime, a gente vai fazer um trabalho em conjunto com a paciente. Então, a gente sempre conversa, olha, eu vou comprimir e você vai me falando. Então, olha, já tá, nossa, já tô sentindo. Aí a gente sempre conversa, mas eu posso mais um pouco. A gente consegue uma margem trabalhando juntas. Então, tudo isso diminui esses efeitos colaterais, quando a gente trabalha junto com a paciente, vendo sempre e priorizando a necessidade dela. Aline, inclusive, o lado humanizado do momento da mamografia, que você é muito preocupada com isso, já conversamos muito sobre isso, né? O lado humanizado da mamografia, ou seja, a pessoa chega lá preocupada, com medo, e aí você quebra isso, né? Quebra isso. Isso é essencial. Então, no ambulatório, a gente sempre prioriza a sensação do paciente na hora do exame. Então, a ambiência, então ela entrar numa sala que ela se sente confortável. Então, no ambulatório, a gente preparou uma sala toda bonita, aconchegante. A técnica, o jeito que essa técnica recebe. Então, na maioria dos atendimentos, a gente recebe essa reclamação de, poxa, não conversou comigo. Então, a gente prioriza isso no ambulatório. Olha no olho, conversa, escuta. Essa mulher que ela vem fazer o rastreamento, ela pode não estar sentindo nada, ou ela pode estar super preocupada com algo que ela sentiu na região das mamas ou da axila. Então é dever da técnica escutar, anotar para o médico radiologista. Muitas vezes a gente precisa tocar para a gente sentir, poxa, nessa região de dor tem realmente um nódulo, ele é fixo, ele é móvel, ele é duro, ele é mole. A gente vê até o aspecto da pele. Essa pele ela está com um aspecto mais espesso, casca de laranja, avermelhado, tudo isso a gente capta e passa para o médico radiologista. Então a orientação para as técnicas é sempre assim, o exame de mamografia ele não pode ser feito em escala de produção, um entra o paciente sai outro, não. O exame de mamografia tem que ser feito com calma, com uma colaboração da paciente. Então é muito importante explicar o procedimento para essa paciente, o que vai ser feito,
olha, nós vamos fazer assim, se você sentir me avisa, e fazer sempre com uma colaboração mútua. Não é um exame que nós fazemos sozinhos. A paciente estar relaxada e segura é essencial. Com certeza. Tá bem, gente? Olha só que legal, essa parte humanizada é muito importante quando vai fazer o exame, viu? A paciente não pode chegar lá estressada, preocupada, e aí na hora de fazer o exame, ela vai acabar sentindo até um estresse tão grande que pode até atrapalhar o exame. E aumenta a sensação de dor. Então, quando a gente está preocupada, enrijecida, que a gente não consegue relaxar o ombro, relaxar o braço, a sensação de dor vai ser muito maior. Aline, essa pergunta aqui, ela é top, porque muita gente vai se surpreender com a resposta. Pode ser realizado mamografia ou ressonância magnética durante a gravidez ou a amamentação? Bem, até essa é polêmica, né? Então, quando a paciente ela desenvolve um nódulo, os médicos atenciosos como você, primeiro pense em alternativas que não tenham radiação. Então, falando primeiro da ressonância, a gente tem que avaliar o período gestacional dessa mulher. Então, no primeiro trimestre, não é indicada a ressonância magnética. Já no terceiro trimestre, onde a gestação já está mais avançada, ela vai sentir um desconforto, porque esse exame de ressonância das mamas é feito de barriga para baixo, decúbito dorsal. Então, aí começa a se pensar em fazer mamografia. Então, balanceando ali o risco-benefício, caso venha para a mamografia, gera uma grande polêmica e um transtorno. Poxa, como que eu vou fazer um exame com radiação se eu estou gestante? Mas o que eu tenho para falar para vocês é que pode fazer. Então, as técnicas estão preparadas, a gente vai envolver o abdômen da paciente com um protetor de chumbo, a gente vai fazer com a mínima dose possível, então só na mama de interesse. Então, a gente tem várias técnicas para conseguir acolher essa mulher e entregar um diagnóstico. Quando a gente fala de lactação, então a lactação na ressonância magnética, uma suspeita de nódulos sempre é indicado o uso do contraste. E o uso do contraste ele cai na rede sanguínea e passa para o leite materno. Então o que a gente indica? Geralmente para o paciente que está amamentando de 3 em 3 horas, a gente recomenda que essa paciente faça a coleta do leite, reserve, então ela vai calcular quantos ml que ela precisa para esse período. A gente indica não amamentar no período de 12 horas. Então, nesse período de 12 horas, o neném vai ser amamentado com esse leite que já foi reservado antes da injeção do contraste. Legal. Após a injeção do contraste, depois do período de 12 horas, o sistema já excretou esse contraste, então já é seguro. E na mamografia pode fazer, mesmo você amamentando, né? A gente pode fazer a mamografia se houver necessidade. Sempre o médico balanceia, né? Se realmente precisa fazer nesse período. Tem os desconfortos, né? Que é claro, pode acontecer de fazer mamografia amamentando, né? Como é que acontece? O que acontece? Bom, nesse período a glândula, ela tá bem dilatada, né? Então visualiza na imagem uma mama mais densa, mais difícil de visualizar. Então se realmente for necessário a gente faz sem problema nenhum. É importante a paciente avisar, olha, eu estou amamentando, estou em período de lactação, para a gente ajustar a técnica. A mama vai estar mais sensível, mas é possível de fazer e não há contraindicação nenhuma. É importante lembrar que essa pergunta, a gente tem casos especiais, não são casos de rotina. Quando eu fazer o exame, pode ser feito a ultrassonografia, pode ser feita a ressonância magnética e também a mamografia. Cada caso na sua devida necessidade. Bom, Aline, eu gostaria de agradecer você por essas respostas que você passou para as pessoas, por essas orientações sobre mamografia, ressonância magnética. Foi brilhante e com certeza vai surgir aqui nos nossos comentários. Eu peço a vocês para fazerem os comentários lá no nosso canal e aí nós traremos a Aline novamente para mais uma vez passar para a gente as orientações sobre mamografia e ressonância magnética. Muito obrigado pela sua participação. Baeta, eu que agradeço a oportunidade de falar desse método tão importante que é a mamografia e a gente poder desmistificar esse tema, né? E poder contribuir aí sanando as dúvidas das pessoas. Tá ok. Um grande abraço e até a próxima.